Olá pessoal, começando nossas aulas novamente. Hoje a gente vai ver o capítulo 8, né? Na aula passada, a gente concluiu aí o capítulo 7 do módulo 3, né? Já está no módulo 3. E hoje a gente vem com o capítulo 8, módulo 3 ainda, né? Continuando as nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar sobre os recursos naturais e o extrativismo, né? Uma aula bastante interessante, onde a gente fala da questão da natureza, né, dos recursos naturais, né? Então nós vamos lá para a página 456, pegue o material de vocês para ir acompanhando, fazendo a leitura para a gente poder trabalhar a aula hoje, né? Então, o primeiro tópico vai falar sobre transformando a natureza em recursos naturais, né? Já lembrando a vocês que tudo que nós temos vem da natureza, né? Todos os recursos, tudo que a gente se apodera, esses recursos vêm da natureza, né? Em forma de matéria-prima, vai para a indústria, vai ser transformado e aí no produto final e depois a gente vai consumi-los, né? Então todos os produtos vêm da natureza, né? Por isso que a aula de hoje vai falar sobre os recursos naturais, certo? Então, na página 456, ele já dá o conceito, recurso natural. O que é recursos naturais, né? Então, segundo o texto, fala: são todos os elementos encontrados na natureza que servem de matéria-prima para produzir bens variados ou são empregados como fonte de energia, né? Então, essa é a forma, né, que é utilizado os recursos da natureza, né? Para produzir bens para que nós possamos consumir, né? A gente falou isso no começo da aula. Então, ele aborda também, já no terceiro parágrafo, a questão das sociedades primitivas, das primeiras sociedades que se apoderaram, né, dos recursos naturais e também dos recursos energéticos na época, né? Então, com a evolução da atividade industrial, consequentemente, o crescimento das cidades, se desenvolveu técnicas mais aprimoradas, né, para fabricar produtos. Por exemplo, se a gente for pegar do período da Idade Média, né, período artesanal, né, as pessoas compravam muito produtos artesanal, feito à mão mesmo, né, a manufatura chamada. Então, depois que chegou a indústria, tudo melhorou, né? Os produtos se aprimoraram e principalmente hoje com a tecnologia, né? Os produtos estão cada vez mais sofisticados, todos os tipos de produto, até a alimentação, né? Então você vai no supermercado hoje, você compra tudo ensacado, tudo vem da indústria, né? A maioria dos produtos que nós consumimos são produtos que vêm da indústria, né? Então, essa se intensificou mais ainda a partir de agora, do século XXI, né? A cada ano que passa, o consumo também vai aumentando, a população vai aumentando, consequentemente, né? O consumo também aumenta. Consequentemente, o homem tem que extrair ainda mais da natureza para poder manter toda essa sociedade, né? Funciona assim. Ainda na página 456, lá no último parágrafo, ele aborda a questão da revolução industrial e a urbanização, né? Então, uma coisa leva a outra. Com o aumento da revolução, né, da indústria, com o aumento da indústria, a tendência é que as populações aumentem, principalmente para aquelas áreas onde há indústria, para aquelas cidades mais desenvolvidas, onde o atrativo é a indústria, né? Então, lá vai. Por que é o atrativo? Porque está dando emprego, né? Então as pessoas tendem a se deslocar de suas regiões para ir para outras áreas em busca de melhores oportunidades, né? Por isso que o texto de vocês fala dessa questão, né, dos recursos da natureza, que serve exatamente para todo esse fluxo de produção e todo esse fluxo de consumo e, consequentemente, todo esse fluxo também de pessoas em busca de oportunidades, principalmente nas grandes cidades, né? Por conta dessa evolução. Na página 457, vocês vão ler o extrativismo, né? O extrativismo, que é a retirada de elementos da natureza e aborda principalmente o setor primário, né? Então, o extrativismo é o quê? É aquele que vai ser retirado a matéria-prima, né? Por isso que fala que ele faz parte do setor
primário. Depois que vai para a indústria, já é o setor secundário, né? E toda essa comercialização, a prestação de serviço, por exemplo, né? A venda da indústria para a distribuidora, da distribuidora para os comércios grandes e médios e pequenos comércios, faz parte do setor também terciário, que é da prestação de serviço, né? Então vem a matéria-prima da natureza, que é o extrativismo, vai para a indústria, que é o setor secundário, e o setor terciário é a venda e a comercialização, no caso a prestação de serviço, né? Que já é o setor terciário da economia, né? Na página 457 fala-se também, ó, inclusive está em negrito, vocês vão ler aí essa parte, né? Fala-se também da questão dos recursos renováveis e não renováveis, inclusive tem uma tabela aqui bem embaixo, ó, que dá os conceitos dos recursos renováveis e não renováveis, né? Só recapitulando, os recursos naturais renováveis são aqueles que pode se recompor com um período curto de tempo, né? Em pequenos tempos, por exemplo. Ele dá exemplo a luz solar, que sempre ela vai se recompor, né? A água também, a cana-de-açúcar, os vegetais que são plantados, né? A produção de grãos, por exemplo, é um recurso natural renovável, porque uma vez eu retirando da natureza, ele pode se recompor novamente, né? Então, faz parte dos recursos renováveis. E os recursos não renováveis? No caso, o petróleo, os combustíveis fósseis, né? O petróleo, a gasolina, o diesel. Uma vez retirando do subsolo, para ele se recompor, vai ser necessário bilhões de anos. A gente não vai estar mais nem aqui, né? Para o petróleo se recompor novamente. Porque o petróleo que nós estamos extraindo hoje, ele vem lá do período mesozoico, né? Porque nós estamos no período cenozoico, então ele vem lá do Mesozoico e do Paleozoico, né? No início da formação do planeta, no período Mesozoico, com a chegada dos dinossauros, os dinossauros foram extintos, né? E uma grande quantidade de pântanos e florestas também entraram em decomposição, formando petróleo, né? Então o que nós estamos consumindo hoje foi produzido em épocas remotas, né? No período dos dinossauros, certo? Da decomposição da matéria, né, dos animais, os aquáticos, peixes e também dos dinossauros. Pela decomposição da matéria dele é que se formou o petróleo, né, esse óleo negro de alto valor que a humanidade extrai, né, para servir para a indústria, para os automóveis, etc. Né? É uma fonte de energia muito de alto valor, né? Então, os recursos naturais não renováveis, eles citam o petróleo, o carvão mineral e os minerais, né? Tem aqui no material de vocês, né? Basta vocês lerem novamente para recapitular, para, né, não esquecer mais, certo? Página 459, ele fala sobre atividade extrativista no Brasil, né? Então, ele aborda a questão novamente, extrativismo vegetal. No caso, ele cita, inclusive tem até umas imagens aqui, ó, certo? Aí vocês olhem aí, eu vou falar aqui, vocês olhem essas imagens, certo? Então, diz assim, as imagens representadas a seguir relacionam-se os três tipos de extrativismo. O vegetal, pelo transporte de madeira no rio Amazonas, né? É o extrativismo vegetal, por conta de ser a madeira que está sendo extraída. O animal, identificado na imagem, olha aí a imagem, ó, identificado a imagem de pescadores de caranguejo no litoral nordestino, né? Então tá aí a imagem, ó, mostrando. E outra imagem também, e o mineral, na imagem de mina de exploração de minério de ferro no Pará, né? Na região norte do país. Certo? Então, as imagens mostram as características dos três tipos de extrativismo, né? O vegetal, o animal e o extrativismo mineral, certo? Na página 460, vocês vão ver características ainda do extrativismo vegetal, né? Aí ele vai abordar novamente a questão do período colonial, né, do período do Império para a República, do período que necessitava realmente de muita matéria-prima, né? Tanto é que ele cita o pau-brasil aqui. Tanto eles utilizavam
aqui no Brasil, como o excedente eles vendiam para a Europa e para o mundo, né? Então era um recurso de alto valor naquela época, né, o pau-brasil. No século XIX e no século XX, ele aborda a questão do látex, que é o seringal, né, da floresta para a confecção de borracha, né, que também foi outra atividade bastante lucrativa no Brasil da época, né, a questão do látex das seringueiras, né. Então eles frisam lá a árvore para coletar o líquido, né, para formar uma bola de borracha para vender para a indústria, né, para fabricar vários tipos de borracha, certo? E é característico da região norte do Brasil, né, o látex. Outra atividade também lucrativa, a questão do guaraná, né, ele cita na região norte o guaraná, o açaí, a castanha do Pará, são atividades também extrativistas, né, que são vendidas também no mercado brasileiro, que tem valor bastante significativo também, né? Então vocês lerem, é bom vocês lerem essa parte também, que fala sobre esses recursos do extrativismo vegetal no Brasil, né? Agora, na página 461, a gente vai para o extrativismo animal, né? Então, o extrativismo animal, já vou lembrar da caça e da pesca, né? Então, são atividades voltadas para as pequenas comunidades, né? Por exemplo, comunidades indígenas. O índio ele tem muito essa prática da pesca, mas também pessoas ribeirinhas, pessoas que moram próximo a rios, tendem a se beneficiar com a pesca, né? Do peixe, o pescado. Então, para alimentação, mas também para a venda para vender o excedente, né, para vender o excedente, a quantidade do pescado, né, que foi pescado, uma parte eles vendem. Então é lucrativo também, né, para o Brasil, certo? A caça também, ela é mais voltada para a questão de populações que vivem da floresta, como os índios, né, ou também pessoas ribeirinhas. Só que a caça, pela legislação, há uma proibição, tanto o peixe no período da reprodução, quanto a caça também, né? Os órgãos federais, eles regulamentam, né? Eles fiscalizam muito essa parte da questão da caça predatória, né? Porque tem muita gente também que caça animais e para vender para o exterior, ou às vezes mata os animais também para se alimentar ou para vender, né? Às vezes tatu, né? Muitos animais, aves também, silvestres, as pessoas acabam matando para se alimentar, né? Às vezes até tem o alimento em casa, tem o frango, tem a carne para comer, mas gostam da caça, né? Só que pela legislação é proibido a questão da caça no Brasil, né? Por quê? Porque está desaparecendo as espécies animais, né? Que faz parte de todo esse ciclo de vida que é o planeta Terra. Então, se matar uma grande quantidade de insetos, né? Até mesmo sapos, né? Às vezes a pessoa vê um sapo, mata o sapo, né? E você não sabe a utilidade que um sapo tem na natureza, né? Às vezes vê um sapão grande, o cururu, a pessoa vai e mata, não sabe a utilidade que um sapo daquele tem, porque ele faz o controle da quantidade de insetos daquela região, né? Então tudo em cadeia, tudo. Esses animais vão depender um dos outros para poder viver, né, em harmonia no planeta. À medida que você mata uma caça, um animal, vai ocorrer o desequilíbrio da natureza, né, principalmente para essa parte dos animais, né, e também para toda a cadeia de vida do planeta. Ocorre desequilíbrio, né, por isso que não pode, por isso que o governo tem órgãos responsáveis pela fiscalização da caça e da pesca também, porque também não pode pescar no período de piracema, no período que os peixes estão se desenvolvendo, né? É outro fator também bastante interessante dentro do extrativismo animal, né? E de certa forma ele é benéfico, ele é lucrativo, mas por outra parte tem pessoas envolvidas que acabam prejudicando, né? Essas áreas onde tem os animais silvestres, né? Que como eu falei aqui, a cada ano que passa se reduz mais a quantidade de animais silvestres, né?
Então ocorre desequilíbrio. Ainda da página 461, a gente vai falar sobre o extrativismo mineral, né? No caso, a extração do minério de ferro, do ouro e da prata, né? Dos minerais preciosos, porque eles são de alto valor, né? De mercado. Então, também no Brasil, há muito a questão da extração mineral, né? Principalmente voltado para a indústria, para fabricar, né, produtos de alto valor. Página 463 fala extrativismo animal e vegetal no território nacional, né? Então a gente vai fazer uma lida aqui na página 463 para novamente falando sobre extrativismo animal, né? Só que a gente vai abordar a questão da lei, né? Que a gente tem que ter um pouco de conhecimento também sobre a questão da legislação voltada para a questão do extrativismo animal, como eu falei, né? Já havia falado aqui, mas a gente vai falar o nome da lei aí que proíbe, né, a caça ilegal. Então vamos lá, ó. Na página 463, no segundo parágrafo, tem assim, ó: no Brasil, a caça de animais é uma atividade legal, exceto para as comunidades indígenas. A lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, chamada Código de Caça, especifica a ilegalidade da caça, da perseguição, da utilização ou da apanho de espécies animais que constituem a fauna silvestre em qualquer fase de seu desenvolvimento, né? Ainda hoje tem pessoas que criam animais silvestres em casa. Não pode, é proibido, é contra a lei, né? Porque os animais são da natureza, né? As aves são da natureza. Ainda, por exemplo, aqui no Nordeste, na região Nordeste, já tem muitas pessoas que criam pássaros em gaiola, pássaros presos, né? Eu mesmo na minha infância criava animais, né? Eu achava bonito os pássaros cantando na minha casa. Então, quando eu cresci, que eu fui entender a questão do desequilíbrio ambiental, eu tive que soltar os animais, porque também a lei proíbe, né, a criação de, principalmente, pássaros silvestres, né? Então a multa é altíssima e tem pessoas que podem até ser presas por conta dessa lei aqui do Código de Caça, né? A fiscalização tende a punir essas pessoas que pegam a caça, né, silvestre e fique criando em cativeiro, fique criando em casa, né, em gaiolas, não pode. Página 464, agora a gente vai ver a lei voltada para a questão da pesca também, né? Então vamos lá, página 464 diz assim: já a pesca deve respeitar o período de reprodução de peixes e o peso. A pesca marítima predomina como atividade econômica, sendo regulamentada pela Lei 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, né? Então, essa lei ela tende a ser mais ágil, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com atividades econômicas, ou seja, que tem embarcações, né, que vai para a pescaria, para o pescado, né? Então, em determinado período eles não podem pescar porque está no período de reprodução dos peixes e os peixinhos são muito pequenos, né? E aí se você for pegar só peixe pequeno, daqui a pouco não vai ter peixe grande para as pessoas comerem, se alimentar. Então tem que ter todo esse controle também, né, da questão da pesca, né? Para que os peixes tenham período também para se reproduzir, crescer, né, para que esteja no ponto de comercializá-lo. Aí fala também a questão do artesanato, que é uma prática por pescador profissional de forma autônoma, né? Aí tem artesanal também, que eles fiscalizam também os pescadores, né, do período de Piracema não pode pescar. Industrial, quando realizada por indivíduos ou empresas com o uso de embarcações de pequeno, médio e grande porte, com a finalidade de comercializar o pescado, né? Então, muitos países lucram muito com o pescado, né? O Japão, por exemplo, é um dos países que mais vende peixe no mundo, né? A China também.
né? O Brasil também é bastante significativo a produção do pescado, né? Que é uma atividade bastante lucrativa, mas a lei ela está ali, né? Os órgãos estão fiscalizando o tempo todo aqueles agricultores que tendem a teimar e pescar no período da piracema, né? Da reprodução dos peixes, que não pode. Vamos lá, agora é o extrativismo vegetal novamente. Ele aborda, na página 464, no primeiro parágrafo, ele aborda a ocupação dos europeus no processo de colonização, né? Os colonizadores que vieram para o Brasil por volta de 1500, né? Então, houve a questão da derrubada de vegetação, principalmente da Mata Atlântica, na região litorânea, né? E a partir dali onde ocorreu o progresso também do Brasil, né? Com atividades voltadas também para a criação de animais, que no caso a pecuária, né? Então ocorreu desmatamento, né? Para desenvolver fazendas de gado, para produzir, né? Desenvolver também a agricultura, a criação de animais para o abate, né? E etc. Então, além disso também, aqui fala dos produtos também da região norte novamente no texto, né? A questão da castanha do Pará, como matéria-prima para a fabricação de produtos nas grandes indústrias, né? E outros produtos também que são retirados da floresta amazônica, que são muito benéficos para a questão da economia do país. E fala novamente da questão do látex, né? Da borracha, que foi um período bastante significativo para a região norte, né? Principalmente para a região norte, certo? Só que no texto de vocês também, no segundo parágrafo, ele aborda a questão do extrativismo da madeira, né? E o impacto ambiental que é causado por conta da perca da biodiversidade e do aumento do risco de extinção de animais silvestres, porque eles vão desmatando, né? Daqui a pouco não tem mais árvore. Como é que os animais vão viver numa área onde não tem árvores, onde não tem o equilíbrio, né? da temperatura ali, do clima? Consequentemente, os animais vão se sentir ameaçados e vão para outras regiões. Muitas vezes os animais chegam até a cidade, porque vai desmatando, não tem mais floresta, e aí eles vão se refugiando para áreas urbanas onde estão os humanos, a humanidade, né? Então, por conta do desmatamento de forma descontrolada, né? Então, causa impacto ambiental. Agora a gente vai lá para as reservas extrativistas, um tipo de unidade de conservação, né? A gente vai ler também essa parte aqui para a gente finalizar os tópicos. Eu estou dividindo esse capítulo em 2 aulas, né? Para que vocês possam também compreender o assunto, né? Então, por isso que eu vou dividir, né? Que é bastante extenso esse capítulo, então eu vou dividir em 2 aulas, certo? Então vamos lá, na página 466 a gente vai ler unidade de proteção integral e a gente vai ler unidades de uso sustentável. Tem essa diferença no que diz respeito à questão das reservas extrativistas e as unidades de conservação, porque não basta também só retirar da natureza, né, para desenvolver a economia, para as riquezas do país, mas também há que se preocupar com a questão da proteção também do meio ambiente. Então vamos lá, a primeira é a unidade de proteção integral. O que diz? O principal objetivo dessa categoria é a proteção da natureza. Essas unidades têm, por regras, mais restritas, permitindo apenas o uso indireto de recursos naturais, que não envolve consumo, coleta, danos aos recursos naturais, como o turismo, a ecologia, né, a pesquisa científica. As categorias de proteção integral são estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre, né? Então, tem essa parte também benéfica das unidades de proteção, a questão do turismo, né? Ou seja, então as pessoas não podem, for em algum parque de visitação, não pode estar puxando as folhas, né? Porque ali é preservado, ali não pode ocorrer nenhum tipo de impacto, né? Então, vai servir só para os estudantes ver a natureza, fazer uma análise, né? Pesquisadores de universidades também vão para esses parques, né? Geógrafos, biólogos,
Vários tipos de estudiosos vão para as matas, né, para os parques ecológicos fazer pesquisa científica. Vão para passear, mas também vão para trabalhar, para estudar, né? Certo? A outra, unidade de uso sustentável. O que diz a unidade de uso sustentável? São áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. Nelas são permitidas a coleta, o uso de recursos naturais, desde que seja garantida a perenidade dos recursos e dos processos ecológicos. A categoria de uso sustentável são reserva relevante de interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, certo? Reservas extrativistas, área de proteção ambiental, que são APA. Né? Aqui, a Cachoeira do Urubu, a nossa, não é um parque ecológico, é uma APA, área de proteção ambiental. Né? Tem gente que diz que é o parque ecológico, não é parque, é uma APA ali, né? É uma área de proteção ambiental. Né? Porque se fosse um parque ecológico, era tudo cercado de cerca e as pessoas andavam lá apenas fazendo pesquisa científica, estudando, né? O parque ecológico. Né? No caso ali não é um parque ecológico porque não tem muro, não tem cerca fechada, não tem toda uma infraestrutura de hotéis, pousadas voltado para atender as pessoas que vão fazer pesquisa lá. A Cachoeira do Urubu é uma APA, área de proteção ambiental, né? Então, só para vocês entenderem aí um pouco dessa diferença da unidade de proteção integral para as unidades de uso sustentável. Né? As unidades de uso sustentável eu posso retirar da natureza, mas de maneira racional. Né? O nome já diz, de uso sustentável. Eu posso retirar, mas eu tenho que repor. Né? Eu posso desmatar, mas eu tenho que fazer o reflorestamento daquela mata. Né? A outra que a gente falou, não, é a unidade de proteção integral. Não posso nem tirar uma folhinha dali, porque se os fiscais estiverem por ali, eles já vão me multar, né? Certo? Então não pode de forma